Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alex Anton, mais uma vez te dando as boas-vindas ao meu curso, ao meu programa focado em te ajudar a escalar o teu negócio através do capital, através do dinheiro de investidores. Meu objetivo aqui, mais uma vez, é um conteúdo prático, aplicável, que traga ferramentas, que traga práticas baseado na realidade. Tem zero de teoria. Tudo que eu trago aqui é o que eu já vi, já vivi, já apliquei na prática. Então, para começar, a gente vai falar sobre escalabilidade. Esse nosso primeiro módulo é para trazer algumas referências e eu vou usar muito do caso do iFood para contar para vocês como o iFood saiu de uma empresa pequenininha que fazia poucos pedidos por mês para uma empresa muito maior, muito mais parruda, que agora, no ano de 2024, faz mais de 100 milhões de pedidos ao mês. Essa transformação de uma empresa que inicialmente lidava com fax, lidava com cardápios impressos, que era zero tecnológica, para uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, se deu através da alavancagem com capital, com dinheiro de investidores. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, como o iFood quase quebrou e como a injeção de capital do investidor na época móvel fez com que ele saísse do modo hibernação, modo sobrevivência, basicamente do marasmo, para uma jornada de crescimento, de escalabilidade, de criação de impacto. Tem várias histórias legais. Eu vou contar muita coisa em primeira mão que eu vivi na prática, enquanto no papel de estrategista-chefe do iFood, e várias outras lições que são atemporais. E aí depois, na sequência, nos outros módulos, eu vou abordar em profundidade e no detalhe melhores práticas de levantamento de capital, estratégia, crenças, pitch, como montar a melhor apresentação possível, entender a cabeça, a psicologia do investidor, o que esse bicho está pensando, quais são os seus medos, quais são os rituais dos fundos, ficha de avaliação de fundo, porque primeiro eu vou te mostrar por que o dinheiro vai fazer diferença no teu negócio, quais são as principais alavancas onde você coloca um e cospe três. Depois eu vou te mostrar, de forma bastante profunda, prática, aplicada, como a gente faz para conseguir dinheiro com o investidor. É fácil? Nada fácil, não tenho promessa falsa aqui. O que eu falo é baseado na real, na realidade. Não é fácil levantar dinheiro com o investidor. Porém, é absolutamente possível. Existe muito capital no mundo. Capital é uma commodity. O que você precisa fazer e o que eu te ajudo nesse curso, nesse meu produto, a minha promessa é te ajudar a transformar a sua empresa, a sua startup, no melhor produto financeiro possível para que o investidor olhe para a sua proposta, para o seu produto financeiro e confie, acredite que ele vai conseguir ter pelo menos 10 vezes de retorno. Ele quer investir R$ 1 milhão e ter 10 milhões de reais lá na frente. É uma jornada longa, cheia de risco. Por isso que a expectativa dele é de, no mínimo, 10 vezes de retorno. Bora lá? Eu vou compartilhar um conteúdo interessante com vocês. Esse conteúdo ele está disponível nos materiais, então fiquem à vontade depois para baixar e para usá-lo da melhor forma possível. Gente, o caso iFood. iFood, com certeza, é uma das empresas de tecnologia que ocupam a posição de top 5 do Brasil, com certeza. Uma história fascinante. O iFood nasce lá em 2011. O iFood nasce de uma migração de um modelo completamente offline, analógico, para um modelo tecnológico. Eu comecei a ter contato com o iFood em 2015, mas eu sei muito bem da história e conheço todos os fundadores originais de forma bastante próxima. Então, antes de 2011, o iFood se chamava Disque Cook. O que era a Disque Cook? A Disque Cook fazia o seguinte: ela imprimia o cardápio dos melhores restaurantes de São Paulo, restaurantes que não faziam delivery. Delivery naquela época era basicamente pizza
hambúrguer, alguma coisa de sushi, você tinha que ligar. Era basicamente ligando. Era assim que funcionava. E aí tinha os restaurantes de São Paulo, aqueles restaurantes caprichados, aqueles restaurantes que o pessoal de alto poder aquisitivo gostava, que não faziam delivery. O que o Disque Cook fazia? Ele imprimia o cardápio desses restaurantes, distribuía em bairros com alta renda per capita de São Paulo, Itaim, Vila Olímpia, Pinheiro, Jardins, e por aí vai. E a galera, o usuário, né, o morador desses condomínios, olhava esse cardápio, ligava para o Disque Cook, fazia um pedido, e aí o Disque Cook passava esse pedido para o restaurante via fax, o restaurante preparava a comida, embalava e o motoboy do Disque Cook passava lá, pegava e entregava. Então ele facilitava, ele fazia a ponte entre o cliente que queria essa comida gostosa de um restaurante que não fazia delivery e o restaurante que também queria vender mais, mas ele não tinha uma operação de delivery, ele não tinha uma operação para receber pedidos. E o Disque Cook fazia isso. Patrick Sigrist, que é o fundador do Disque Cook, percebeu que com a penetração da internet crescendo de forma tão rápida no nosso país e vendo modelos parecidos surgindo em outros lugares, especialmente Grubhub nos Estados Unidos e Just Eat na Inglaterra, ele percebeu que ele poderia digitalizar esse processo. Ele chamou os moleques da FE, Faculdade de Economia e Administração da USP, para ajudá-lo. A galera estava se formando, foi lá fazer esse projeto de transformação digital. Pegar o Disque Cook, uma operação simples, pequena, tímida, e transformar numa plataforma que conectasse usuário e restaurante de forma muito mais dinâmica e digital. Foi aí que nasceu o iFood. iFood nasce em 2011, pequeno investimento de um fundo que nem existe mais, que se chama Warehouse. Percebam que de 2011 a 2013, a companhia andou de lado, crescimento praticamente nulo. E aqui a gente está olhando o crescimento do número de pedidos. 2013, a companhia está praticamente quebrada, tá? Pouquíssimo capital, modo de sobrevivência, a galera trabalhando praticamente numa garagem, time super pequeno, super enxuto, ninguém acreditava que aquele negócio ia dar certo. A Movile investe capital. O iFood sai da garagem e começa a crescer. O capital que a Movile injetou fez toda a diferença na jornada de crescimento, de escalabilidade, de criação de valor do iFood. Até então, andando de lado, caranguejo, Movile injeta capital. A partir de finalzinho de 2013, começo de 2014, até aqui, esse gráfico vai até 2017. Eu peguei uma apresentação antiga minha do iFood para compartilhar com vocês, tá, gente? Hoje, se a gente puxar esse gráfico, ele continua, ele sobe muito mais, até o teto da minha casa, a gente chegaria em até 100 milhões de pedidos ao mês. Então, uma jornada que, quando a gente olha de trás para frente, parece que foi tudo muito fácil, muito óbvio. Mentira, foi muito difícil. Esse começo, até final de 2014, início de 2015, quando começou a escalar, foi muito, muito, muito difícil. E o capital fez toda a diferença. O capital fez diferença para adquirir novos clientes, e eu vou falar bastante sobre isso, para desenvolver o melhor produto possível, para ir para a TV. O iFood foi a primeira plataforma, o mercado era competitivo, tinham vários iFoods pequenininhos, para ir para a TV aberta em horário nobre, escala nacional, comunicando esse produto tão interessante. Agora você pode pedir comida através de um aplicativo. Contratamos o Fábio Porchat. Então ele tinha uma campanha super divertida com a Judite, né? Que ele ligava para pedir comida, a Judite atendia, e aí a namorada dele dizia: porra, tem o iFood, esquece a Judite. Mas tudo isso fez diferença e só foi possível através do capital. Todas essas marcas que vocês veem aqui, à la carte, RW Delivery, que era o Restaurant Web, Devorando, Hello Food, essas são companhias que foram adquiridas ou que foram fundidas com o iFood. Essa estratégia de consolidação de mercado, de trazer vários iFoods pequenininhos para baixo do mesmo guarda-chuva, fez uma diferença brutal na jornada da companhia. Por quê? Porque através do capital e através dessa consolidação, o iFood se tornou dono do market share. Mais de 85% de market share. Quando você tem market share,
você consegue praticar preços muito mais atrativos para você, você consegue ser muito mais forte em toda a sua cadeia de valor, desde o seu cliente, restaurante, o entregador, o motoboy, inclusive o usuário. Eu dominando o mercado, eu vou ter muito mais oferta, eu vou ter muito mais restaurantes. No marketplace, a oferta traz a demanda. Eu preciso primeiro ter muitos restaurantes para depois ter a demanda, que são os usuários. E uma vez que eu tenho capital e trago todo mundo para baixo do meu guarda-chuva, todos esses mini iFoods para baixo do meu guarda-chuva, eu ganho muito poder de barganha. Eu me torno dono do mercado, eu domino o espaço. Gente, mas esse caso não é só do iFood. Eu peguei aqui várias empresas do nosso ecossistema para mostrar para vocês como a gente consegue alavancar e criar muito mais valor através do uso de capital em todas essas companhias de tecnologia. Então, eu estou mostrando aqui para vocês Nubank, um caso fantástico, um caso incrível, onde o capital fez toda a diferença. O Nubank não seria absolutamente nada sem o dinheiro dos investidores. Eu trabalhei com a Casec de 2016 a 2017. A Casec foi uma das primeiras investidoras, eu acho que o primeiro fundo a investir no Nubank. Nubank estava no PPT. Retorno maravilhoso para o fundo, mas precisou desse voto de confiança dos investidores da Casec para fazer com que ele se materializasse. Isso é verdade para 99, para o mercado Bitcoin, para a Gympass, para o Quinto Andar, para todas as empresas que estão listadas aqui. Então, o capital do investidor é absolutamente fundamental para transformar um negócio pequeno num negócio grande, especialmente se o seu modelo de negócio for escalável. O que é um modelo de negócio escalável? É um modelo de negócio que eu consigo distribuir de forma muito mais ampla, com custo de distribuição pequeno, com custo de distribuição e de entrega marginal. Então, quando a gente pensa em produtos digitais, produtos e serviços digitais, eles são altamente escaláveis, porque eu não aumento o meu custo de estrutura fixa à medida que eu aumento as minhas vendas. Para a gente pensar de forma simples, modelos escaláveis. Eu quase que mantenho a minha estrutura de custo fixo e o meu custo variável é o único que aumenta. Eu consigo escalá-lo, eu consigo escalar a minha distribuição de forma bastante expressiva. Vou tomar um golinho d'água aqui que eu estou falando demais. Vamos lá. Então, eu trago todos esses exemplos porque, às vezes, a gente simplifica a nossa leitura do mercado e acha que alguém teve um toque de mágica por aí. Se existe toque de mágica, é toque de mágica em contar uma narrativa para o investidor de que você tem o produto financeiro correto, de que você vai entregar para o investidor o retorno que ele está buscando. E, obviamente, depois todo o desafio operacional em fazer com que o negócio realmente escale da melhor forma possível, da forma mais inteligente possível. Primeiro ponto, gente, eu vou trazer os pontos mais relevantes de uso de capital em ganho de escala. Uso de capital para eu impactar mais gente e criar uma empresa que valha muito mais. O iFood, por exemplo, última valuation mais de 6 bilhões de dólares. Quando que aquela empresa pequenininha que mandava pedido para o restaurante através de fax, lá de 2010, o Disque Cookie, valeria sequer uma fração desse valor? Nunca. Se não tivesse o capital do investidor e a bela e inteligente aplicação desse capital para a criação de valor, obviamente. Não adianta você pegar o dinheiro do investidor e torrar com iniciativas que não criem valor. O iFood criou muito valor e é isso que eu estou trazendo para vocês. Ponto número 1. Como usar o capital de forma inteligente? Gente, primeira coisa, aquisição de cliente e usuário. O capital ele permitiu ao iFood testar uma ampla gama de canais de distribuição. Então, desde campanhas digitais, aqui pensando em Google e na época o Facebook muito forte, né, apresentando para as pessoas, olha,
Hoje, você pede comida através do telefone, você pode pedir através do aplicativo. Até uma série de parcerias offline. Então, a gente usava Elemídia. Então, a Elemídia é basicamente essa mídia que fica rodando junto aos termômetros. Sabe esses painéis que mostram temperatura e hora no meio da cidade? São Paulo tem muito. Basicamente isso. Usamos muito isso e usamos muito outdoor também. Quando a gente entrava numa praça nova, a gente sabia que era importante. Entramos numa cidade nova, vamos colocar outdoor grande em pontos importantes da cidade, mostrando que o iFood chegou e aqui ele se propõe. Naquela época era muito importante educar o usuário. Sem dinheiro isso seria possível? De forma alguma. O dinheiro permitiu fazer testes amplos e arriscados sobre melhor campanha para cada canal específico e como usar cada campanha na hora certa. O financiamento robusto deu para o iFood a capacidade de escalar essas campanhas sem restrições. De novo, o iFood foi o primeiro a ir para a TV aberta em rede nacional. Isso fez uma diferença brutal. Nos tornamos uma marca querida, uma marca amada, uma marca desejada pelo usuário, uma marca divertida, com o Porchat fazendo toda aquela zoação. Isso só foi possível através do uso de capital. O iFood não era nada naquela época. Não era que nem hoje, que bate na porta da Globo e financia o BBB. Não, era completamente diferente. O capital era mais escasso, não era o mesmo capital que tem hoje, mas existia capital, tudo era aplicado de forma muito delicada e muito bem pensada, mas era um diferencial que a concorrência não tinha. E, por fim, a possibilidade de testar essas diferentes abordagens de marketing permitiu otimizar o custo por aquisição, CPA ou CAC, e garantir um retorno sobre o investimento em cada canal. Primeiro a gente testava várias campanhas narrativas diferentes nos diferentes canais de forma tímida. O que funcionava, dá-lhe um caminhão de dinheiro e bora escalar. Era muito óbvio como a gente convertia um usuário que era impactado, baixava o aplicativo, fazia a primeira compra. Se ele não saísse da plataforma no primeiro mês, tipicamente, se ele fizesse mais de uma compra no primeiro mês, tipicamente esse cliente ficava com a gente por um bom tempo. E aí a frequência média era 3,3 pedidos ao mês. Comida é uma maravilha, né? Todo mundo precisa o tempo inteiro. E a conveniência do aplicativo foi fantástica. Os usuários nos contavam que muitos deles entravam todo dia só para ficar olhando o que tinha disponível para comer, ficavam com água na boca, não dava para pedir todos os dias, porque não é barato, mas virou quase que uma distração, um entretenimento para o usuário, para os primeiros usuários do iFood, poder ter acesso a toda aquela oferta. E esse impacto só foi possível através do capital. Em segundo lugar, gente, e extremamente importante, desenvolvimento de produto e tecnologia. Não podemos nos iludir. O custo para desenvolvimento de produto caiu muito, porque hoje a gente consegue fazer muita coisa low code, AI está facilitando muito a vida do desenvolvimento de produto e tecnologia, mas se você quer desenvolver uma coisa única, que não tenha uma concorrência próxima, que não seja facilmente copiável, porque é isso que o investidor está buscando, ele está buscando isso. Produtos, serviços, soluções que sejam únicas, que uma vez que ele invista, que ele sabe que o cliente vai entrar e que não vai sair para o concorrente, porque o que você está oferecendo é de altíssima qualidade e é único, é difícil de ser copiado. Para chegar nesse ponto, você precisa de dinheiro para contratar os melhores especialistas em desenvolvimento de produto, em inteligência artificial, em design. Tudo isso é extremamente importante e caro. A gente não está falando de profissionais júniores, a gente está falando em contratar gente qualificada. E para isso, você precisa de dinheiro, obviamente. Na frente de produto e tecnologia, eu sempre gosto de falar do conceito de moat ou defensibilidade. Moat, gente, é aquele fosso que existe ao redor dos castelos medievais. Sabe, quem já visitou o castelo medieval, que tem muito na Europa, deve ter visto aquele fosso, a gente vê em filme também, aquele buraco, quase como se fosse um rio ao redor do castelo, que impede com que os inimigos ataquem o castelo. Mantém uma distância. E é o mesmo conceito que a gente usa em empresas e produtos de tecnologia. O que o investidor quer e o que o empreendedor tem que querer também é desenvolver um fosso, um moat profundo o suficiente
para evitar com que qualquer concorrente chegue perto. Como é que se desenvolve isso? Através de tecnologia, através de código. Você precisa desenvolver algo que seja único, que tenha um alto custo de substituição. Em inglês a gente fala que é o switching cost, tem que ser alto, porque não existe nada parecido no mercado igual aquilo que você está oferecendo. E você desenvolve isso com o tempo. Nenhuma empresa nasce com um moat, com uma defensibilidade parruda. Isso é construído com o tempo, com alocação inteligente de capital no desenvolvimento dessa defensibilidade, entendendo o que é importante com o usuário, obviamente. Então, o financiamento facilitou a implementação de funcionalidades e melhorias incríveis para o iFood. Isso baseado no feedback de usuários. Uma das áreas que eu liderava era Market e Consumer Insights, era assim que a gente chamava. Então, eu olhava toda a parte de inteligência de mercado, fazendo muita análise fria de dados, entendendo market share em diferentes praças, e olhava também a parte de insights de usuário. Então, eu fazia muita pesquisa, muita entrevista, muita imersão, muito focus group com o usuário para entender o que eles estavam achando da nossa oferta, quais eram as alternativas, como é que a nossa oferta, como é que o produto do iFood entrava na rotina dele, como é que ele comparava o iFood em relação à concorrência, Uber Eats, Rappi especialmente, e como é que a gente poderia traduzir todos esses insights numa oferta melhor para esse usuário. E aí, gente, com capital disponível, a gente pode experimentar novas tecnologias, novas soluções, brincar pra caramba, trazendo ao mercado o melhor produto possível. Foi fácil, foi rápido de forma alguma. Muita tentativa e erro. Por muito tempo, o produto do iFood, a gente julgava internamente, estava muito ruim, mas através de todas essas iterações de ouvir o usuário, de testar, de implementar, ele se transformou num produto muito melhor, muito mais robusto. Então, como um todo, gente, o capital permite estar próximo do usuário e ouvi-lo. Permite entender o que o usuário está dizendo de forma estruturada, nos levando a testes específicos que levam a um produto melhor, a uma comunicação melhor. Não existe nenhuma bala de prata, mas existe uma série de ações que, em conjunto, levam uma empresa a dar muito certo, levam uma empresa a criar muito valor. Isso, obviamente, é executado ao longo do tempo, a longo prazo, mas o capital, obviamente, é o combustível para fazer essa máquina girar. Tudo isso só funciona se a gente tiver as pessoas certas. As pessoas certas frequentemente custam caro. No começo, toda startup paga pouco, tenta incentivar e equilibrar, oferecendo mais equity, mais participação acionária do que salário. No começo, a maioria da turma é PJ, exceto cargos talvez muito operacionais, como atendimento ao cliente, por exemplo, mas como um todo, grande parte é contratação PJ e você não consegue pagar os melhores do mercado. Mas você tenta trazer os melhores do mercado para o time de liderança com uma remuneração ok e com muito incentivo de longo prazo, né, com muita exposição ao risco e ao upside, a parte positiva de sucesso da companhia. Então, lá na frente, se você for sócio do negócio, você vai tirar muito dinheiro e vai recuperar. Mas tudo isso só acontece, e talento também, mesmo que entre ganhando pouco, o top talent, ele quer saber se ele está indo para uma empresa que levantou capital ou não. Porque ele sabe que sem dinheiro, dificilmente a companhia vai para um lugar muito longe. Dificilmente a companhia vai criar o máximo de valor que ela consegue. Então, dinheiro é muito importante. Para atrair e reter talentos de alto nível, para a formação de equipes multidisciplinares, com uma combinação de expertise, tanto em tecnologia, quanto em marketing, quanto operações, a iFood sempre foi muito foda em marketing, branding e comercial. A parte de tecnologia e de logística a gente desenvolveu depois, mas o começo, a essência do iFood sempre foi muito forte em marketing, branding e na frente comercial. E, gente, como um todo, isso, o capital também permitiu um olhar estratégico para o mundo. Exemplo para vocês, em 2018 eu fiz mais de 10 viagens para o exterior, mapeando e comparando o iFood a diferentes benchmarks. Eu fui para a Inglaterra múltiplas vezes, estudar e entender o que o Just Eat, que é o equivalente ao iFood da Inglaterra, estava fazendo, porque eles estavam 5 anos à nossa frente. E uma vez que eu estava lá, eu aprendi tudo que os caras erraram. É um aprendizado muito rico. Então, fui várias vezes para a Inglaterra, eles eram nossos sócios, então abriram a casa. Canadá, Estados Unidos, China, Índia, México,
explorações profundas para entender o certo e o errado daquilo que já foi colocado em prática. Como que isso foi possível? Através do capital. Ninguém estava contando moedinha, ninguém estava pensando de forma pequena e com picuinha. A gente estava pensando em criar a melhor empresa possível. 4. Criação de marca forte e cultura. Eu disse que o iFood era forte em branding. O branding do iFood só foi possível através do capital. Só foi possível o iFood criar essa percepção de marca irreverente, descolada, divertida, porque tinha dinheiro. O Porchat custou caro pra caramba. A gente tentou amarrar lá um bem bolado de negociar, inclusive, participação acionária dele, porque no começo existia dinheiro, mas era um dinheiro mais curto. Depois o iFood foi dando resultado, e aí, uma vez que a empresa dá certo, todo mundo quer investir. O difícil é antes, né? Mas essa criação de marca forte, cultura forte, também foi alavancada pelo capital. Então, campanhas de branding que criaram uma identidade parruda na companhia, uma cultura organizacional única, que isso era batido todo mês a gente tinha reunião onde a gente passava por todos os valores da companhia, o que era importante, a gente valorizava e reconhecia os funcionários que mais viviam os valores da empresa na prática. Isso era reconhecido através de stock options, participação na companhia e cursos no exterior, cursos em universidades incríveis, Harvard, Stanford, MIT, Wharton. Quem era reconhecido, não importa se era júnior, se era sênior, ganhava tanto um reconhecimento tangível quanto o reconhecimento intangível. Como isso é possível? Com dinheiro. E no final, isso se traduz a uma experiência do cliente mais parruda. Porque se você tem um time motivado, galera que acredita no que está fazendo, que acredita no futuro da empresa e que se sente sortuda por estar lá, essa galera vai fazer o melhor e vai servir o cliente da melhor forma possível. E servir o cliente bem volta para você e você entra nesse ciclo virtuoso onde um ponto alimenta o outro. Né? Então, eu tenho capital para atrair cliente. E aí, uma vez que eu tenho capital para atrair cliente, eu tenho capital para fazer as melhores campanhas possíveis para engajar esse cliente, aí eu tenho dinheiro para entregar e para desenvolver o melhor produto possível, para fazer a entrega para esse cliente, e aí eu consigo atrair as melhores pessoas que vão estar trabalhando com puta tesão e brilho no olho para entregar valor para esse cliente, e depois eu tenho essa marca, cultura que mantém tudo azeitado, tudo funcionando de forma muito natural. E por fim, no meu último ponto, eu tenho a construção de um líder de mercado. Eu tenho o domínio do mercado quando eu conquisto o máximo possível de market share. E uma empresa que domina market share tem um valor absurdo. A literatura mostra que companhias que têm mais do que 40% de market share nos seus segmentos têm uma vantagem de lucro, têm um lucro de 20 a 30% maior do que o próximo competidor. Isso porque uma vez que você ocupa esse espaço de market share, você consegue ter muito mais poder de barganha com teus fornecedores, você consegue precificar de forma mais inteligente, mais agressiva, consegue negociar prazos melhores e consegue atrair os melhores talentos, além de firmar uma marca muito clara na cabeça do seu cliente, do seu consumidor, do seu usuário. Então, para o iFood, ter acesso ao capital foi fundamental para todas essas transações que foram feitas lá atrás. Estas transações aqui. Isso só foi possível através do capital. E essas transações foram o que levaram o iFood até um market share de mais de 85% de mercado. Não teve para Uber Eats, não teve para Glovo, não teve para Rappi. Todos eles chegaram achando que iam dominar e que iam deixar o iFood para trás. Nenhum deles chegou perto, porque o iFood já tinha consolidado o mercado, já tinha uma marca muito forte, com certeza uma operação parruda, a gente não pode esquecer disso, mas todas essas iniciativas lá do começo fizeram uma diferença brutal nesse domínio de market share através da fusão e da aquisição de vários iFoods pequenininhos que estavam espalhados ao redor do Brasil. Gente, qualquer negócio pode utilizar capital
para transformar 1 em 3. No iFood era assim, a gente sabia que a gente investia R$ 1 em marketing e que a gente trazia pelo menos 3 em LTV. Isso é fundamental. O investidor vai estar sempre olhando para isso. Se você acreditar que você consegue fazer a mesma coisa, você tem que ir atrás de dinheiro de investidor. Fato. Se você tiver uma solução onde você investe 1 e traz 3, vai atrás. Se investir 1 e trazer 4, 5, melhor ainda. Mas, a partir de invisto 1, trago 3 em LTV, fechado, meu amigo. Você tem um modelo parrudo, só coloque dinheiro nessa máquina, que aí você vai ter um negócio legal. O que eu estou falando aqui? Maximização de recurso. Então, se você tem esse modelo, você levanta capital e você consegue alavancar cada real investido, multiplicando o teu impacto e acelerando o crescimento do negócio. Escalando e expandindo, capturando cada vez fatias mais parrudas do mercado. E por fim, gente, inovação contínua. Inovação contínua, o mundo é competitivo. Se você está num mercado que cresce e que tem margem positiva, margem boa, você vai ter concorrência, cada vez mais concorrência. Ponto final. Essa é uma lei universal. Então, meu amigo, se você está num mercado que está crescendo e se o teu negócio está gerando margem, dá-lhe investir dinheiro em inovação. Invista dinheiro em inovação, porque se não investir, você vai perder esse jogo, vai ficar para trás. Quanto mais capital você tem no teu banco, no teu caixa, mais você consegue alimentar a máquina da experimentação, da tomada de risco, de testes e de inovação. O que a gente vai falar? A gente vai falar, gente, a partir daqui, em como transformar a sua empresa, a sua história, no melhor produto financeiro para o investidor. Levantar dinheiro com o investidor não é fácil, mas é absolutamente possível. Não é fácil, mas é absolutamente possível. Você precisa mostrar para esse investidor que a tua empresa, o teu produto financeiro, vai devolver o dinheiro dele em pelo menos 10 vezes. Você precisa mostrar que o investidor vai investir 1 e vai receber 10. Ao longo de um período que vai de 4 a 10 anos. Varia pra caramba. Mas ele tem que acreditar que ele vai ter 10 de volta. Como é que ele acredita nisso? Através de peças de evidência, de um quebra-cabeça de evidência, desde o perfil do fundador, do perfil da fundadora, da fortaleza da equipe, do quanto a equipe entende do cliente, do mercado, da dor, da solução, até o tamanho do mercado que você está atuando, quem está jogando nesse mercado e como o teu produto é 10 vezes melhor que o produto da concorrência. Como que teu produto vai se posicionar de tal forma que ninguém consiga te atingir, que você tenha esse moat, esse fosso ao redor do seu produto e que uma vez que teu cliente chegue até você, que ele não consiga sair nunca mais. Tudo isso a gente vai falar a partir de agora. Então a gente vai abordar melhores práticas de levantamento de capital. Eu falo de fundraising o tempo inteiro, tá, gente? A gente acaba usando terminologia em inglês, porque no mundo de VC, de venture capital, de investimento em startup, a gente usa nome em inglês o tempo inteiro. Não é para ser snob, não. É porque é prática do mercado. Então, melhores práticas de fundraising ou levantamento de capital. Vamos falar de estratégia e contação de história, storytelling. Vamos falar de pitch, da sua apresentação, como é que você amarra o negócio todo da forma mais azeitada possível. Como pensa o que busca, o que teme, como conectar coração e cabeça com o investidor e como alavancar a sua rede para a primeira captação. Provavelmente, talvez faça sentido você fazer a sua primeira captação com anjos, pessoas que estão ao teu redor. Vou te mostrar tudo isso no meu curso a partir de agora. Te prometo que vai ser prático, te prometo que vai funcionar. Agora, depende muito de você também. Tem que botar a mão na massa, não tem fórmula mágica. E tem que ter casca grossa para tomar muito não. Fundraising é uma jornada de tomar não para caramba. São 99 nãos para um sim. Tem que ter casca grossa. Você vai ser rejeitado o tempo inteiro. Então, é importante ter essa ciência. É assim com todo mundo, gente. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Depende de uma série de fatores, momento de mercado, muita coisa que você não controla. O que você consegue controlar, eu vou te mostrar no curso. O que você consegue controlar faz parte da minha promessa. Toda a galera que já participou desse treinamento, dei muito ao vivo, me diz, cara, eu deveria ter feito esse negócio 2 anos antes. Gastei 2 anos quebrando a cabeça, batendo a cabeça, tomando
Feedback, não, 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 sem saber exatamente por quê. Agora eu entendi. Bom, bora lá. Vamos em frente que tem muito mais. Obrigado por ter me acompanhado mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao Escale Seu Negócio. Vamos que vamos.